preciosa palavra de Deus. Bom, eu quero compartilhar com vocês o que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 6, que diz o seguinte: não obedeçais a vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Este versículo ficará como meditação para todos, em nome do Senhor Jesus. E eu quero chamar a atenção para cada um que está sintonizado conosco, uma palavra que eu considero importante e que tenho certeza que você vai ser abençoado por ela. A vontade de Deus. Às vezes a gente fica imaginando, né, como seria ou o que seria a vontade de Deus para as nossas vidas. Tem pessoas que acham que a vontade de Deus ela vai ser doada ou esclarecida ou mostrada, né, como se fosse uma lembrancinha, né, ou um pacotezinho que Deus poderia preparar e colocar lá, né, no quarto de alguém, e alguém abrir o pacote e quando abrir, descobrir tudo o que Deus tem programado para a sua vida. Seria bom, né? Seria bom e seria ruim. Por quê? Seria bom porque você saberia, né, fazer as coisas de forma correta, coerente e como seguir de maneira que Deus realizasse os seus projetos na sua vida e você se desse bem sempre. Mas, por outro lado, né, teria muita gente que desistiria do projeto, desistiria do plano, desistiria até, quem sabe, de caminhar juntamente com Cristo, porque a vida cristã não é fácil. E as coisas de Deus não se alcançam com facilidade, não. A gente vai olhando, né, os exemplos bíblicos, a gente vai perceber que tantos homens de Deus, mulheres de Deus, para alcançarem a bênção, para terem nas suas vidas o plano de Deus concretizado, pagaram um alto preço. Tem gente que quer conquistar as coisas de Deus com muita facilidade. Bom, pode tirar na linguagem do matuto, né, o cavalinho da chuva, que as coisas de Deus não se alcançam com facilidade, não. Existe um preço a ser pago. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de Davi, e eu acredito que muitos de vocês devem lembrar também. Samuel ungiu a Davi entre os seus irmãos como rei de Israel, mas Davi não reinou de imediato. Pagou um alto preço. Sofreu por muito tempo as perseguições de Saul, de Aquis, rei dos filisteus. Caminhou muito tempo sem destino, vagando pelo deserto, dormindo de lugar em lugar, morando em caverna, até o dia que Deus resolveu colocar ele no trono. Mas para que a vontade de Deus acontecesse na vida de Davi, um alto preço ele pagou. E eu quero, com a ajuda de Deus, apresentar para vocês alguns aspectos da vontade de Deus, para que você entenda aquilo que Deus ele tem projetado para a sua vida e que você não saia do lugar, permaneça no lugar da bênção. Espere o momento de Deus agir, a hora certa, porque se você ficar no lugar que Deus te colocou e também você obedecer à voz de Deus, ser obediente à voz de Deus,
certamente Deus realizará os seus projetos na sua vida. O primeiro aspecto da vontade de Deus é a vontade soberana de Deus. Você precisa entender isso aí. Deus é soberano. Ele não está submisso a ninguém. Nós é que estamos submissos a Ele. Ele faz o que Ele quer dentro da sua soberania. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quiser. E ninguém pode questionar a ação soberana de Deus. No livro de Daniel, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, existe um versículo que traz uma mensagem forte e endossa isso que nós estamos falando para vocês. Daniel capítulo 4, versículo de número 35. A palavra de Deus diz o seguinte, acompanha comigo aí. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão ou lhe dizer: que fazes? Nós estamos falando de um Deus soberano, um Deus que controla todas as coisas. Então, dentro desse aspecto da vontade de Deus, que é a vontade soberana, Deus não dá satisfação a ninguém. Essa vontade soberana de Deus, quando a gente vem tomar conhecimento dela, ela já está em evidência nas nossas vidas. Porque como soberano que Ele é, Ele não precisa dar satisfação a ninguém. E você precisa entender isso. Esse primeiro aspecto da vontade de Deus, que é a vontade soberana. Ele opera como quer, com quem quer, na hora que Ele quiser. E eu preciso aceitar a vontade soberana de Deus sobre a minha vida. Você precisa aceitar. Ele é soberano. E tudo que Deus faz é bem feito. E nada do que Deus faz é por acaso. Não. Existem propósitos definidos. Não questione a Deus. Aceite apenas a vontade dEle. Aceite a vontade dEle e espere que no tempo certo você vai entender o porquê de cada coisa que vem acontecendo. Segundo aspecto da vontade de Deus é chamado de a vontade moral de Deus. E a Bíblia, a vontade moral de Deus é tudo aquilo que Deus deixou revelado em sua palavra, a Bíblia. Bíblia é conhecida como a vontade moral de Deus. Se eu desejo saber o que Deus tem para mim, o que Deus quer para mim, muita coisa eu vou descobrir através da Bíblia. Conhecida como a vontade moral de Deus, a Bíblia vai explicar para mim como é que eu vou agradá-lo. De que maneira eu vou servir a Deus de forma que Ele se agrade de mim e os seus propósitos aconteçam na minha vida. De que maneira eu posso me comportar diante da sociedade e com as pessoas à minha volta. Então a Bíblia, conhecida como a vontade moral de Deus, vai explicar para mim como eu devo me comportar. Então, se um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça deseja descobrir algo sobre a vontade de Deus,
Esse segundo aspecto, chamado de vontade moral de Deus, que é a Bíblia, vai lhe orientar. E você só vai se dar mal se você quiser. Porque se você seguir o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia orienta, você vai se dar bem. Eu vou me dar bem. Nós vamos nos dar bem. E eu quero citar alguns exemplos do que nós estamos falando como vontade moral de Deus. Um dos exemplos está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo de número 18, onde está escrito o seguinte: em tudo dai graças, porque pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha Deus mostrando para a gente a sua vontade. Em tudo dai graças. Seja grato. Seja agradecido em tudo. Segundo exemplo, ainda, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3, a palavra de Deus diz o seguinte: esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, através da Bíblia, a vontade moral de Deus, eu vou entender que Deus quer que a gente viva uma vida de pureza, uma vida de santificação, uma vida separada do pecado, separada de tudo aquilo que desagrada a Deus. A palavra de Deus está nos alertando. Aí a gente quer descobrir um pouco mais. Nós vamos na carta de Paulo aos Efésios, irmãos em Éfeso, capítulo de número 6. Os filhos querem saber como agradar a Deus. Eu quero saber como agradar a Deus e me dar bem na vida. Palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se os filhos querem saber como se comportar e como se dar bem, o segredo é seguir o que a Bíblia orienta. A vontade moral de Deus está dizendo para mim, para nós, filhos, serem obedientes aos seus pais. Eu nunca vi um filho se dar bem sendo desobediente a seu pai e a sua mãe. Porque um pai e uma mãe jamais vai trazer conselhos errados para seus filhos. Então você filho, você filha, atente para essa verdade. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja obediente aos seus pais. E isso para que os dias sejam prolongados sobre a terra. Vontade de Deus para os pais. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Os pais não devem provocar a ira aos filhos, mas criá-los com a orientação bíblica, ensinando o que é correto. E cabe aos filhos receber a orientação dos seus pais. Mas tem mais? Tem mais. Versículo 5 diz: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Os funcionários, trabalhadores,
devem obedecer aos seus patrões, devem seguir as orientações passadas pelos seus patrões. É o que a Bíblia ensina, a vontade moral de Deus. Porque tem pessoas que estão trabalhando e querem passar por cima de tudo, né? E a Bíblia não orienta isso. A Bíblia orienta obedecer os seus senhores, seus patrões. Mas tem mais? Tem. Versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com ele, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que ele não faz diferença entre as pessoas. Ou seja, é a vontade de Deus para os patrões. Eles precisam aprender a tratar bem os seus funcionários, a agir com justiça e não com injustiça, a não fazer acepção de pessoas entre os seus trabalhadores, mas agir com justiça com cada um, tratar bem. É o que a Bíblia orienta. A palavra de Deus como base para a gente viver bem. É chamado de a vontade moral de Deus. Terceiro aspecto da vontade de Deus é conhecido como a vontade individual de Deus. E como é que funciona isso? A vontade individual de Deus se trata daquela orientação especial para cada pessoa. Ou seja, é aquilo que Deus traçou para o Arthur e que ele vai tratar com o Arthur. É aquilo que Deus programou para o Jonatas, mas especificamente para o Jonatas. Ou seja, o que Deus tem com o Jonatas não é a mesma coisa que ele tem comigo. O que Deus tem com você não é a mesma coisa que Deus tem com o seu irmão, com a sua irmã. É chamado de vontade individual. Muitas das vezes Deus exige tanto de alguém, né? Exige tanto de alguém e às vezes alguém diz, mas Senhor, por que tanta exigência de mim? Né? Fulaninho não faz? Cicraninho também não faz? Olha, o que Deus tem com você é diferente do que Ele tem com a outra pessoa. E existe um versículo bíblico que diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Né? Então, a vontade individual de Deus é aquilo que Deus tem traçado com você. E nem todo mundo tem participação nisso. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, o texto sagrado diz que Deus chamou um homem por nome de Abraão. Disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus poderia chamar quem ele quisesse, mas ele queria Abraão. E o tratado dele era com Abraão. Abraão inventou de levar Ló com ele, né? Acompanhando lá na jornada, e ele teve sérios problemas lá na frente. Por quê? Porque o tratado de Deus era com ele. A vontade individual de Deus era com ele. O negócio de Deus era com a vida dele. Êxodo capítulo 3, versículo 1 por diante, Deus escolhe a Moisés como líder de Israel. Diz, olha, vai e livra ao meu povo. Vai, fala a Faraó e diz para deixar o meu povo ir. Moisés disse, mas Senhor, eu sou pesado de boca, pesado de língua, né? Em outras palavras, eu sou gago, eu tenho dificuldade para expressar as palavras. Olha, manda Arão, é mais eloquente do que eu. Deus disse, tá bom, Arão vai também, mas Arão vai ser por profeta e você vai ser por boca. Eu vou passar para você e você passa a mensagem para Arão e ele transmite. Deus queria Moisés. Então a vontade individual de Deus, muitas das vezes, é revelada para nós de maneira que Deus trata
com especialidade. Aí às vezes tem pessoas que querem propagar a vontade individual de Deus para todo mundo. Deus exige de Messias, diz, olha, eu quero você assim. Aí eu quero transmitir para todo mundo, olha, Deus quer que você seja assim. Não, peraí, calma. Deus está exigindo de você. É uma especialidade de Deus com você. Chamada de vontade individual de Deus. Quanto mais perto a pessoa chega de Deus, mais intimidade vai adquirir com Ele. E mais Deus vai exigir dessa pessoa. Mais Deus vai revelar a essa pessoa. Mais Deus vai querer tratar com essa pessoa, usar essa pessoa. E nem todo mundo pode ser o que essa pessoa vai ser. E nem todo mundo vai ter o que essa pessoa pode ter. Porque é a vontade individual de Deus com aquela pessoa. Que Deus te abençoe. Que Deus estenda sua mão maravilhosa sobre a sua vida e você continue firme servindo ao Senhor. Vamos ouvir uma